Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao CROcast, o videocast da odontologia pernambucana. Eu sou Elizabeth Santos e hoje nós vamos desmistificar as práticas integrativas na odontologia. Para falar sobre o assunto, temos nossos convidados especialistas. Vamos começar apresentando o Dr. Sebastião Jorge Lima, ele que é cirurgião dentista, presidente da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, que por sinal está completando 4 anos hoje. Hoje não, no mês de agosto. Ele também é tesoureiro da diretoria da Associação Brasileira dos Cirurgiões Dentistas Homeopatas e professor na Associação de Homeopatia de Pernambuco. Seja muito bem-vindo, doutor Sebastião. Obrigado pelo CROPE ter dado esse espaço para falar sobre as práticas integrativas e complementares em saúde. Coisa boa. Também contamos com a presença da doutora Gisele Casarim para falarmos sobre a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementar. Práticas integrativas e complementares e a interface da odontologia. A doutora Gisele é cirurgiã dentista, PhD em saúde internacional, pós-doutora em saúde pública pela Fiocruz, professora e pesquisadora do Grupo de Estudos de Gestão e Avaliação em Saúde do IMIP. Seja bem-vinda. Obrigada, Elizabeth. Assim, queria cumprimentar os demais colegas, né, que vão estar com a gente nesse podcast, assim, colegas que são tão especialistas, né, na área, inclusive participaram da política da construção, né, dessa política, e agradeço também ao CRO pelo convite. Coisa boa. Além disso, vamos conversar online com o Dr. Hélio Sampaio para entendermos melhor sobre a acupuntura na odontologia. Dr. Hélio é cirurgião dentista, especialista em periodontia, também é especialista em acupuntura e homeopatia pelo CFO. Ele é ex-presidente e fundador da Sociedade Odontológica Brasileira de Acupuntura e é presidente da Câmara Técnica de Acupuntura do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. É um prazer tê-lo conosco, doutor Hélio. O prazer é todo meu. Gostaria de agradecer igualmente, não só a presença participar, como também do convite que foi feito aí pelo conselho de vocês, que muito me honrou, porque eu gosto muito de falar de um assunto que me encanta já há tantos anos, que eu uso e que eu acredito e vejo a eficácia a cada tratamento. Muito obrigado. Para entender melhor sobre os efeitos da homeopatia, temos conosco também online a doutora Jussara dos Santos Jorge. Doutora Jussara é cirurgiã dentista, pós-graduada em odontopediatria, estomatologia, ortopedia funcional dos maxilares, especialista em ortodontia e em homeopatia. Ela é coordenadora do curso de especialização para cirurgiões dentistas, ex-presidente e fundadora da Associação Brasileira dos Cirurgiões Dentistas Homeopatas e presidente da Câmara Técnica de Homeopatia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco de São Paulo. Seja bem-vinda, doutora Jussara. Muito obrigada. Eu agradeço muito esse convite de vocês para que a gente pudesse estar aqui com colegas queridos também, de São Paulo, mas que pouco nos vemos, então é uma oportunidade também de nos vermos, mas especialmente esse convite que vocês nos fizeram, num momento muito importante para todos nós das práticas, e em especial porque a gente vai poder falar do nosso dia a dia, né? Daquilo que a gente vive no consultório, daquilo que a gente pratica, daquilo que a gente estuda e ensina. Então, por conta disso, é muito importante essa oportunidade e é por isso que eu agradeço tanto. Muito obrigada. Maravilha, é um prazer. Essa nossa tarde aqui com vocês. É um prazer ter vocês conosco nesta tarde. E para falar um pouco sobre a odontologia ampliada pela antroposofia, doutora Célia Lulo, ela vem trazer esses conceitos, né? Doutora Célia é especialista em ortopedia funcional dos maxilares, possui habilitação, uma segunda habilitação, né? Em antroposofia e fitoterapia. É fundadora e membro diretor da Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas Antroposófico, com certificação internacional antroposófica, presidente da Câmara Técnica de Odontologia Antroposófica do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Seja bem-vinda, doutora Célia. Olá, queridos colegas, que feliz, assim,
uma tarde tão agradável de espaço para esse tema tão importante, né? E eu tenho certeza que as pessoas que são conhecidos nossos de muitos anos, que a gente vai estar tramitando aqui dentro de, assim, de uma vivência legitimada de cada um, porque só esse processo legal e todo esse trâmite como principalmente pela vivência, né? Pela experiência do dia a dia que cada um que vai estar trazendo. Muito obrigado ao CRO de Pernambuco, parabéns por essa iniciativa, né? E o de São Paulo também, que sempre nos une e está aberto para essa conexão. Muito obrigada. Quem agradece somos nós. Vamos começar falando um pouco sobre as práticas integrativas como um todo, porque o nosso CROcast, ele é para os profissionais, mas também é para a população em geral. Então, doutor Sebastião, o que são as práticas integrativas? As práticas integrativas é um assunto que é falado em todo o mundo, só que pela Organização Mundial de Saúde, pela Organização Pan-Americana de Saúde, o termo utilizado é medicina alternativa ou medicina tradicional. No Brasil, foi escolhido o termo de práticas integrativas e complementares porque são práticas que não alternam com a medicina convencional, elas se complementam. E, e tradicional, né, o mundo globalizado não é só daquela região, assim, tradicional são as medicinas só daquela região, enquanto as práticas integrativas vem da palavra integralidade, que é uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde, que vem do integral, integração entre o indivíduo e o meio ambiente, vendo todos os seus aspectos biológicos, sociais, econômicos e espirituais, o que eles pensam, quais as suas sensações. As práticas integrativas, eles utilizam mecanismos naturais para prevenção de agravos e recuperação da saúde. E na odontologia, como é que ela pode contribuir, doutora Gisele? Então, na odontologia, a gente tem, né, 7 práticas que são reconhecidas pelo CFO, né, que foram reconhecidas, na verdade, em 2008, recente, assim, relativamente recente. E dessas a gente pode dividir em sistemas médicos complexos ou racionalidades médicas, que os colegas vão falar melhor, né, sobre elas. E a gente tem também os recursos terapêuticos, né? Então, assim, todas elas vão poder ajudar tanto na questão do diagnóstico quanto na terapêutica diferenciada, mas principalmente fazer uma clínica ampliada por essas técnicas. Digamos assim, você vai ter um olhar integral sobre o teu paciente e vai conseguir abarcar mais aspectos, né? Como o Sebastião falou, não só na questão individual e biológica, mas também tem um olhar mais integrado sobre a inserção dessas pessoas nas comunidades onde elas vivem, etc., né? E a gente tem um forte investimento que vem sendo feito na inserção dessas práticas nos serviços públicos de saúde. Então, assim, o acesso e a oferta, ele se amplificou com o tempo, né? Então, é sobre essa política que a gente vai conversar um pouquinho depois. Ah, certo. A política nacional. Gente, mas com relação aos benefícios que as práticas integrativas, e aí cada um na sua especialidade poderia até abrir, né, doutor Hélio, quais são os benefícios da acupuntura na questão odontológica para os pacientes? Duas coisas, né? Primeiro, quem está falando aqui é Hélio Sampaio Filho, não estou representando o nosso conselho, né? Estou falando em nome do conselho, estou falando em meu nome. Assim, a acupuntura, de maneira geral, é uma prática integrativa que utiliza, né? Ela faz parte, a acupuntura, de um todo maior que é a medicina tradicional chinesa, né? Então, a medicina tradicional chinesa tem vários braços, vamos dizer assim. A acupuntura é um desses braços, né? Que é a acupuntura e moxa, tá? Então, ela trabalha no sentido de serem introduzidas finas agulhas em determinados pontos
tá? De canais ou meridianos que percorrem todo o nosso organismo. Então, existem várias teorias, existem várias maneiras de você, filosóficas até, de você encarar a medicina tradicional chinesa e a acupuntura. Né? Então, nós temos que estabelecer, por exemplo, equilíbrio entre yin e yang, nós temos que levar em consideração os conceitos filosóficos do Tao, a gente tem que levar em consideração os conceitos também dos 5 elementos ou 5 movimentos, enfim, aí não daria tempo da gente estar explorando totalmente isso. Agora, voltando especificamente para a sua pergunta, eu acho que seja incorporada de maneira eficaz dentro do lógico, a primeira coisa seria a gente olhar a base, ou seja, na minha opinião, a medicina tradicional chinesa deveria ser incorporada à grade curricular das escolas, que é para as pessoas, para os profissionais ou futuros profissionais, conhecerem mais essa nova especialidade dentro da odontologia. Então, desde cedo o aluno teria, em algumas faculdades isso já ocorreu e em algumas já ainda ocorre, né? Mas isso teria que ser uma coisa melhor difundida, que é para a pessoa saber, desde a sua base, quais as possibilidades para que a acupuntura seja utilizada de maneira eficaz dentro dos tratamentos convencionais. Existem diversas maneiras de fazer isso. Né? Entendi. E na homeopatia? Bom, na homeopatia, nós temos a oportunidade de trabalhar, assim como os médicos trabalham com a homeopatia, e os princípios que regem para a medicina regem para a odontologia também. O que difere, na verdade, é o nosso campo de atuação. Né? Então, nós sempre vamos poder usar a homeopatia no sistema estomatognático em qualquer situação que uma terapêutica possa, né, uma terapêutica medicamentosa possa agir. Então, é vasto, ao mesmo tempo que restringe por conta da nossa área, né, a cavidade oral, pequena, porém cheia, enormemente rica em detalhes, e nós estaremos sempre buscando esses detalhes para que a gente possa fazer um bom uso da homeopatia para o nosso paciente. O ganho para o paciente é enorme. Né? Eu sempre gosto de falar que a homeopatia não apresenta efeitos colaterais nem reações adversas quando nós comparamos a alopatia, por exemplo. Então, nós temos a oportunidade de usar medicamentos que não trarão risco ao nosso paciente e, com isso, nós temos também uma faixa etária extensa, né? Nós podemos fazer uso da homeopatia em bebês, muitas vezes nas lesões que aparecem em boca de bebê, assim como nós podemos usar para o idoso, né? Mesmo que ele já faça uso de outros medicamentos alopáticos. Então, a nossa atuação é muito grande e o ganho para o paciente é enorme também, por questão de estarmos, na verdade, favorecendo a sua saúde e não trazendo outros problemas que muitas vezes um medicamento alopático pode trazer. Entendi. E na antroposofia, doutora Célia? Então, as vantagens, os benefícios, porque os princípios que regem essa área, eles estão diretamente ligados. A gente fala muito sobre arquétipos naturais, né, os arquétipos da natureza. Então, por exemplo, os medicamentos que estão empregados na terapêutica medicamentosa da antroposofia, né, da odontologia, são 100% naturais. E a gente pode trabalhar, como o próprio colega, né, acabou de falar, complementar em alguma situação onde a gente tenha que seja indispensável. Então, a gente pode agregar, complementar, integrar, né? E existem situações onde a gente já tem tido muitas experiências em que podemos trabalhar só com o medicamento antroposófico. Temos usado muito,
A gente não vai falar disso hoje, né? Darnicas da vida, os inúmeros medicamentos conhecidos. Mas, principalmente, esse aspecto que a Jussara trouxe, muito interessante, que está relacionado à área de competência e abrangência, né? Essas nossas áreas integrativas, elas são abrangentes em toda a constituição que integram o ambiente acadêmico. Porém, a competência, né, compete ao cirurgião estar ali, atuando, temos estomatognático, porém, é interessante porque a visão que nós temos, a anamnese que nós temos, e isso, eu digo, nós, todas as áreas integrativas têm uma anamnese, né? A pesquisa, a investigação, considerando vários fatores que a própria anamnese convencional, muitas vezes, não se atém tanto quanto as áreas integrativas. Esse é uma grande contribuição, né? Eu acho que essas áreas e os benefícios para tratar-se ações e terapêuticas culturais são vastos. Para poder falar um pouco. Entendi. E na questão do controle da dor, da ansiedade, todas essas práticas, elas, assim, as que estão em questão aqui, né, no nosso videocast, a acupuntura, a antroposofia e a homeopatia, todas elas podem ter algum benefício com relação à dor, à ansiedade do indivíduo? A pergunta é para mim ou é geral? Fiquem à vontade para responder. Tá, bom, eu vou falar pela acupuntura, né? São dois pontos que eu acho fundamentais, assim, que ajudam muito o cirurgião dentista quando faz uso da acupuntura, é exatamente esse controle da dor, controle da ansiedade, para, por exemplo, ânsia na hora de fazer uma moldagem, de fazer um raio-x, para afta, para xerostomia, quer dizer, existem inúmeras aplicações. Agora, a dor e a ansiedade realmente são duas coisas que a acupuntura, e tenho certeza que as outras também, conseguem fazer uma aplicação com muita eficácia, com resultados muito importantes nessas duas questões. Doutora Jussara? Oi, com certeza nós podemos atuar, sim. A anamnese, que na verdade foi como a Célia falou, né? Todos nós temos uma anamnese própria, mas todos nós da integrativa, nós buscamos conhecer muito a fundo o nosso paciente. Então, com esse conhecimento, com certeza, dentro da homeopatia, eu vou encontrar uma medicação que possa cuidar desse paciente naqueles mínimos pontos em que ele possa se sentir com medo, com ansiedade, e conhecendo isso mais a fundo, como eu falo, é sempre baseado em detalhes, né? Ele vai contar para mim coisas muito próprias dele, muito características dele, que vão fazer a diferença naquilo que eu vou buscar para medicar esse paciente. Na questão da dor, igualmente, né? Então, a nossa anamnese, ela é feita, lógico, quando a gente está conhecendo esse paciente, fazendo um exame clínico, essa anamnese nos acompanha. Porém, nos momentos específicos em que alguma situação aconteça, nós lançaremos mão de uma nova anamnese e, somada ao que a gente já conhece do paciente, nos dará o norte para a medicação desse indivíduo que está no momento medroso, ansioso ou passando por um quadro doloroso. Doutora Célia? Sim, essa sincronicidade, né, da gente trabalhar integrado com a acadêmica, é importante que se diga que não é uma negação de preceito acadêmico, a integração de recursos que valorizam a nossa prática e que trazem, sobretudo, conforto. Então, falando especificamente da pergunta aqui, dor e ansiedade, com a antroposofia, a gente trabalha bastante
essas medicações naturais são formulações que estão reconhecidas pela Anvisa desde 2007. Então, são medicamentos dinamizados, medicamentos naturais, diluídos, normalmente tem uma dosificação um pouco mais baixa, porém, são formulações específicas que têm que ir essa anamnese individualizada. Então, existe até um medicamento para ansiedade, que é vendido em farmácias, com jornais, por exemplo, e ele uma medicação, um componente, uma substância lá dentro, que pode ser, por exemplo, a pena sativa. Mas todo paciente vai trabalhar bem na sua ansiedade com a vena sativa. Existe uma gama de substâncias, então a gente vai individualizando essa prescrição medicamentosa, né? Isso vale para todas as coisas que a gente conhece, mas falando aqui da ansiedade, a gente tem, por exemplo, para as crianças, um tipo de formulação, para os adultos, que é mais feminino. Então, tem diversas abordagens que são feitas, né, a investigação, para chegar numa fórmula certinha e atuar melhor. E o mesmo corresponde à dor. Então, é muito difícil que você veja um paciente que teve uma mesma patologia valer-se com a mesma fórmula, né? Isso torna-se até interessante, porque ele está com uma patologia ali, ele teve, por exemplo, um pós-operatório, né? Então, vamos dizer que para um paciente que fez uma ortodontia, eu posso estar utilizando e prescrever uma formulação, e para outro, com a mesma necessidade, a gente vai prescrever uma outra formulação. Ou, às vezes, por proximidade, né, dentro da anamnese. Outra questão importante de falar é que na antroposofia existem muitos que a gente chama terapêutica. Está com um som aí. Me desculpe, sou eu, estou já desligando aqui. Eu vou Sem repetir problemas. essa parte. Sem problemas. Então, eu diria que, na verdade, além da terapêutica medicamentosa, tem um diferencial, né, que a antroposofia, que a gente gosta muito, que são chamadas terapias externas e outras terapias, né, práticas antroposóficas. Então, para o caso da dor, muitas vezes a gente tem uma área que se chama massagem rítmica e tem uma outra que trabalha com as terapias externas, que pode usar, inclusive, terapêuticas que não envolvam, muitas vezes, nem substâncias, ou substâncias utilizadas de maneira externa. Por exemplo, massagem com arnica, escaldapés, e situações que, dentro da odontologia, não é muito conhecido a linha acadêmica. Por isso que é importante isso que o Hélio falou, né? Quando essas áreas entram em prática, fica desmistificado, né? Então é isso. É algo bem personalizado, né? Pelo que vocês estão destrinchando de cada especialidade, realmente cada paciente que chega tem a sua avaliação e só a partir daí é que vocês, né, todos os especialistas podem direcionar, né, o tratamento adequado. Eu queria só fazer uma observação, Sim. que realmente, conforme as duas outras práticas que falaram anteriormente, né, a acupuntura também tem uma anamnese própria, né? Entendo. Então, nessa anamnese própria, por exemplo, a acupuntura ela procura fazer uma modalização, por exemplo, da dor, tá? Ou mesmo da ansiedade. Quer dizer, como é que é a dor, quando é que ela aparece, quando é que dói de que maneira. Então, existe essa modalização, porque eu posso ter dor, por exemplo, por excesso, ou posso ter dor por deficiência da energia vital, que a gente chama de Qi ou Qi, né? E, por exemplo, em relação à ansiedade, aonde você sente essa ansiedade? Eu sinto essa ansiedade no peito, né? Ou eu sinto aqui, quando eu estou
estou ansioso, eu travo, eu aperto. Então, essa modalização faz com que a gente escolha melhor os pontos de acupuntura que podem ser estimulados ou sedados para ter um benefício melhor. Doutora Gisele? Então, complementando, né, a fala dos colegas, né, que tiveram um foco mais nos sistemas médicos complexos, né, a homeopatia, a acupuntura e a antroposofia, a gente tem também mais 4 terapias, que a gente chama de recursos terapêuticos, que também têm uma atuação muito importante na questão da ansiedade, da dor, né, na prática odontológica, né. Então, assim, essas são terapias que são também reconhecidas pela Política Nacional de PICS, né. Então, aí a gente pode citar a fitoterapia, os florais, né? E também a questão da hipnoterapia. Desses, apenas a ozonioterapia, que inclusive é uma coisa até um pouco polêmica que tem gerado, né? Já que a lei ela foi publicada agora esse mês, né? Gerou um monte de discussão em torno da ozonioterapia. Só essa que não tem uma atuação tão forte na questão da dor e da ansiedade, mas todos os outros recursos terapêuticos, o dentista pode usar, lançar a mão para poder também fazer a sua gestão da clínica, nesses aspectos que você estava falando, ansiedade e dor. Ah, entendi. E vocês poderiam citar casos clínicos de sucesso nos tratamentos odontológicos, um em cada especialidade, na acupuntura, na antroposofia? Um só, um cada um, eu acho que fica bom. Doutor Hélio? Olha, é um pouco difícil a gente citar um caso, né? Que são muitos, né? Acredito. São muitos, né? Durante a pandemia agora, né? Que a gente não pode esquecer que nós tivemos uma pandemia e que de alguma maneira ainda estamos tendo algumas, né? Muitos casos apareceram na minha clínica particular de apertamento dental, né? As pessoas muito tensas, muito angustiadas, preocupadas e tudo mais, com um apertamento na região maxilar. Sim, né? acontece, E verdade. a acupuntura tem protocolos magníficos a respeito disso, né? Então, eu atendi diversos casos de pacientes que não estavam, acordavam de noite com dor nos maxilares, dor aqui na musculatura, e que a gente conseguiu atuar tanto com a colocação de agulhas no corpo, que é um dos objetivos, né, uma das propostas aí da acupuntura, como na utilização da auriculoterapia, que é uma modalidade da acupuntura. Né? Então, a gente teve muito sucesso e as pessoas que se beneficiaram disso realmente só agradecem, porque a gente conseguiu minimizar, então, esse dano que é o apertamento dental. Tá? Doutora Célia? Tá, pulamos essa, Sara. Vamos já. Não, a gente pode ir. Não tem problema. É bom variar, é bom variar. Nós estamos variando. Vamos lá, então vamos para a Célia. Eu gostaria, antes de falar em caso clínico, fazer uma citação do CABCIM, né? Que é o consórcio brasileiro de saúde integrativa, que está trazendo, assim, saiu agora, o mês passado, notícia quentinha, né? De julho, um mapa de evidências. Então, todas as nossas áreas possuem comitês dentro do CABCIM. Acupuntura, homeopatia, fitoterapia, antroposofia. E na Europa, a gente fala antroposofia na saúde, né? É a medicina antroposófica lá. E aqui a gente fala antroposofia na saúde, porque a gente tem as graduações distintas, né? A odontologia e a medicina. Mas é como aquilo que falamos, o que atinge, né? Uma medicação que vai atuar no corpo, ela atua no corpo como um todo, embora a nossa área de competência seja a boca. Então, nós temos ali, nesse CABCIM, essa informação de inúmeros artigos científicos dentro dessas áreas, com evidências, né, baseado em evidências, que é o que se preconiza dentro do momento atual científico, né? Quem sabe no futuro a gente vai trabalhar mais com fenomenologia, com outros parâmetros, mas hoje a gente, né, considera muito a evidência científica.
Então, se vocês me permitem, eu trouxe até um QR Code, não sei se a Betinha consegue colocar. Vou Quem colocar. tiver interesse de artigos científicos, experiências exitosas, de todas essas áreas, né, que eu acabei de citar, vocês podem entrar, que é o www.cabsim.org.br. Eu faço parte do Comitê de Antroposofia, representando a odontologia na antroposofia nesse comitê, e de experiência particular, as nossas jornadas aqui são longas, mas eu acho que, assim, não vou dizer de um paciente, mas por área, né? Na parte de odontopediatria é fantástico, porque você muitas vezes tem um preparo do paciente que você conforta. É engraçado que às vezes a gente medica a criança e a mãe, né? Com essas medicações naturais, porque traz esse conforto e esse vínculo para esse trabalho mais dedicado. Então, formulações específicas para isso. Na área da cirurgia, eu tenho filhos que são cirurgiões também, a gente trabalha em equipe. Eu vejo assim que quando a gente prescreve uma formulação previamente e também, às vezes, posteriormente, né, não só o preparo, como a otimização da ferida cirúrgica, da nova formação óssea, né? Os implantes, ele tem um tempo, a gente vê que isso fica otimizado. Então, são observações no longo do tempo. E no bruxismo, eu citei agora há pouco sobre terapias externas, a gente tem uma tal de cuprum, né? A gente trabalha com os metais, então preconiza-se passar cuprum na sola dos pés, que tem a sua posologia individualizada, como eu falei, para cada paciente é uma prescrição. Então não adianta a gente passar cuprum assim, porque estamos falando agora, mas individualiza-se a prescrição, né? E é uma forma terapêutica diferente do que a gente aprende nas universidades. Porém, são medicamentos registrados pela Anvisa, são práticas reconhecidas pelo Conselho Federal e que vêm a contribuir e trazer esses casos que você pediu, né? São casos muito bons, exitosos, que a gente ajuda muito o paciente a dormir melhor, porque é no sono que a gente relaxa, né? E faz com que o corpo, depois de manhã, esteja com o seu anabolismo, com a sua prontidão em condições, né, de um dia melhor. Enquanto que se muitas vezes o paciente bruxista à noite não tem o seu suporte, ele acorda já cansado e cada dia mais vai tendo um efeito cumulativo desse desgaste, não só dentário, como, né, orgânico, geral. Eu acho que dá para a gente falar em inúmeras áreas, Entendo. mas em poucas linhas eu acho que eu diria isso, ok? Ok, doutora Jussara. Oi, agora chegou minha vez. Mas foi boa essa troca, porque assim eu pude pensar aqui num casinho interessante. Aproveitando que o Hélio puxou da pandemia, quando nós estávamos com a pandemia correndo aí uns 6, 8 meses, eu recebi a ligação de uma colega que não mora mais no Brasil, está fora do Brasil, e ela me ligou dizendo assim: Jussara, eu estou encaminhando para você um paciente, é um paciente que eu trato, que eu estou tratando aqui com ortopedia, e eles foram para o Brasil e não estão podendo voltar. Gostaria que você atendesse. Falei, claro, dou continuidade aqui. Aí eu conheci essa família, então são 4 pessoas na família, eles vieram, a história é curta, eu conto rápido. Eles vieram passar o Natal com a família e aproveitaram para fazer férias até fevereiro, março de 2020, quando tudo se fechou, inclusive no país onde eles moram, onde eles residem atualmente, são brasileiros que residem lá, e aí não puderam voltar, né? Então, os pais continuaram trabalhando daqui online e o tempo foi passando, as crianças precisaram entrar numa escola, para não perderem esse ano, que provavelmente eles iriam ficar por aqui. E eu acabei, então, no meio disso, acho que eu falei mais, acho que uns 6 meses que eles estavam aqui, e 6 meses de pandemia, eu recebi a família e comecei a tratar o menino, trocando algum aparelho, alguma coisa no que ele já vinha em tratamento. Ninguém falou nada em homeopatia. Mas lá para o final do ano, já
20, 21, né, passando para 21, esse menino passou a ter muitas aftas, mas muitas mesmo. E aí o pai e a mãe, nesse momento, falaram, olha, nós vamos ter que ficar aqui mais um ano. E talvez essa ansiedade dele em voltar, não voltar, sim, meus certamente. amigos de lá e a escola nova, podem ter, né, pode ser que isso tenha se mostrado através dessa crise de aftas. Bom, eu tratei esse menino com homeopatia, fiz a nossa anamnese, focado nas aftas. Beleza. Passados um mês e meio, por aí, eles retornaram para eu ver o aparelho e saber como ele estava. A mãe veio muito feliz. Doutora Jussara, as aftas realmente foram embora, ele está muito mais tranquilo em se alimentar, não tem mais tanto incômodo, mas principalmente a gente percebe que ele ficou muito menos ansioso, muito menos preocupado. Outro dia virou para a gente e falou, olha, se a gente tiver que passar esse ano de 21 inteiro aqui, não tem Nossa, problema, mãe, não tem problema. Interessante, né? Quando a gente voltar, a gente se adapta de novo. Isso uma criança de 9 anos, né? Então, por que eu estou contando esse mudou, caso? inclusive, o Porque psicológico, né? Desculpa, doutora, mudou o Oi? psicológico da criança, Pois né? então, muitas vezes a gente, até porque somos dentistas, nós vamos focar muito mais no problema que o paciente apresenta oral, né, no sistema estomatognático, mas a gente não pode esquecer que o paciente é um todo, né? Então, muitas vezes eu medico alguma coisa na boca desse paciente e esse paciente apresenta uma condição geral muito melhor graças a essa medicação. Foi por isso que eu me lembrei desse caso, porque eu acho ele assim muito ilustrativo daquilo que a gente está falando, né? Nós trabalhamos só na boca, mas nós estamos agindo também, em consequência, no todo. E a pessoa se sente por inteiro melhor, a pessoa tem mais saúde, mais disposição, mais vida, quando a gente consegue, né, encontrar esse remédio, ou essa terapia, ou essa forma de tratar com a acupuntura, com a antroposofia, seja com que terapêutica for, mais adequada ao que aquela pessoa precisa. A gente vai ver isso, vi isso nesse caso, mas eu estou contando mas isso é comum na maioria dos pacientes que nós atendemos, mostrando para nós que sim, a boca faz parte do todo e o benefício é muitas vezes geral. É a máxima, né? Eu lembrei desse caso. Perfeito, Só é super complementando, né? interessante. A Pois não, Jussara e a doutora. Célia sabem, que eu sempre falo isso, né? Não sei se feliz ou infelizmente, a boca não vem sozinha para o consultório, né? Ela vem acompanhada de uma pessoa que sente, Isso. né? Você É a máxima, né? A saúde começa pela boca. Mas, eu tenho, quando eu dou aula de homeopatia, eu tenho um slidezinho que eu não jogo fora, é muito antigo, é de um colega nosso, dentista homeopata, mas que também era desenhista, e que ele ilustra muito bem isso, né? Ele tem uma boca assim, na verdade são os lábios com duas perninhas, como se estivesse andando. Infelizmente não é assim, né? O nosso paciente, ele não traz a boca como se fosse um órgão capaz de ser removido, deixa e fala, olha, vai cuidando aí que eu estou fazendo outras coisas. Não, é ele por inteiro. A dor de dente dele, aquela algia que ele está sentindo em dente, em articulação, seja qual for o problema dele, ele sente nesse local, mas afeta a vida dele por inteiro, afeta ele por inteiro. Então, isso é muito importante nas terapêuticas, né? E eu acho que a gente também tem que lembrar e falar que o que nos une muito, todos nós, das integrativas, é que nós todos somos vitalistas, né? Nós reconhecemos que existe uma energia em cada ser vivo, e é essa energia, quando o ser adoece, se mostra alterada. É com isso que a gente trabalha, é nisso que a gente vai agir com a medicação, com a terapêutica, com tudo que a gente puder fazer. Vai depender, né, da situação, né, do caso. E com relação ao bruxismo, ainda na homeopatia, a senhora falou das aftas,
né? Puxando para o bruxismo, a senhora pode explicar? O princípio é o mesmo? Com É o mesmo. certeza. Com certeza a gente vai ter um bom resultado também. Por quê? Porque o paciente bruxista, ele pode, não é o que mais aparece, mas ele pode ter por questão local esse bruxismo, né? A gente sabe disso. Você vai lá, faz uma restauração, essa restauração não fica 100% na oclusão como estava, e o paciente, sem perceber, cria ele próprio um mecanismo de resolver. Isso acontece, mas não é o que mais acontece, né? A gente sabe que o bruxismo acontece por questão de ansiedade, de nervosismo, de preocupação, de situações que o paciente vive. Então, se nós podemos abordar esse problema, e aí cabe aqui mais um, né, assim, mais um ponto favorável às integrativas. Na odontologia, infelizmente, a gente não entende, não aprende, não conhece esse lado psicológico do paciente, né? A gente até tem noção de alguma coisa, às vezes, numa especialidade, por exemplo, quando eu fiz odontopediatria, eu tive um conteúdo, não muito grande, mas eu tive um conteúdo com uma psicóloga, professora, que foi lá falar para a gente de comportamento, de coisas assim. Mas a gente não tem como avaliar o nervosismo, a ansiedade, a agitação do paciente. E quando nós temos as integrativas, a gente consegue, exatamente por uma anamnese que eu também acho importante a gente falar, que não difere da anamnese que é feita tradicionalmente na odontologia, apenas é maior ou mais completa ou mais profunda em conhecer o paciente. Não apenas a parte clínica, a parte física. A gente vai um pouquinho além. Então, por conta disso, o bruxismo que é causado por problemas emocionais, assim como tantas outras doenças psicogênicas, né, com foco no psiquismo, no emocional, a gente pode tratar e com muito bom resultado usando as práticas integrativas. São práticas que atuam assim com foco mais na saúde do que na doença, né? Uhum. Mas assim, eu queria dar meu depoimento como paciente, impaciente às vezes que sou, mas assim que tenho tido sucesso muito grande no uso da homeopatia, principalmente em casos de herpes. Eu tenho, às vezes tenho situações, né, de erupções em fases minhas assim meio ansiosas e tal. E assim tenho tido uma boa resposta assim para casos de herpes simples, né, no meu caso. Então assim, eu sou fã, assim, virei fã também. Que coisa boa. Relatos de especialistas e pacientes. Minha paciente. Que é, inclusive, o meu dentista está aqui do meu lado. Olha só, doutor Sabe que a gente Sabate. tem falado muito isso, né? Nos cobram muitas evidências científicas, e hoje a gente já tem. Sim. Mas as evidências clínicas são Inúmeras. Uhum. Não tem como dizer, olha, não aconteceu. Olha, não é vontade de ver a coisa progredindo para o lado bom. Não, é isso aí. Uhum. O seu relato se soma ao de inúmeros pacientes que falam exatamente a mesma coisa. Aliás, falando em olhar mais para a saúde do que para a doença, eu queria compartilhar aqui que na antroposofia a gente fala muito dos estudos de Aaron Antonovsky. Porque a gente fala antroposofia, todo mundo pensa no Rudolf Steiner, na Ida Wegman, ou no Goethe, e tá certo, né? São precursores das áreas gerais. Mas tem aquela máxima, né, da salutogênese, que é a compreensividade, né, a significância e a manuseabilidade. São 3 princípios que a gente tem que ter, porque se fala salutogênese fica uma coisa um pouco rasa, né? Beber água, caminhar, respirar ar puro, escovar bem os dentes, né? São coisas que são necessárias e todos sabemos. Mas a gente sabe que mesmo com algumas dessas orientações que a gente dá para os pacientes, o paciente ainda chega com questões, né? E é como essas psicogênicas, como a Jussara citou agora, e tem doenças também, né? Patologias que têm uma origem assim que você tem que vasculhar muito a fundo. E essa é a função das integrativas. E nesse sentido, eu queria deixar um recado aqui, se vocês me permitem, é assim,
Não se pode, por não conhecer uma área, tecer críticas. Tem-se que fazer o curso, ou investigar profundamente, ou ser paciente, para poder tecer considerações prós ou contra, né? Porque a gente tem que ter... A ciência é assim que evolui, abrindo-se, né? Porque em todas as áreas existem pessoas que se valem de uma área nova, por exemplo, como se fosse um nicho, né? Uma novidade. E essas pessoas acabam, às vezes, não somando para a evolução da área. Mas isso não quer dizer que essa área não tem as suas evidências científicas, as suas evidências clínicas, e nós estamos nesse momento importante, nesse divisor de águas, onde as integrativas vêm para trazer artigos e depoimentos e experiências exitosas para compor a ciência, né? O que é ciência, a cada dia isso vai se reformulando, graças a Deus, são, né, parâmetros que se atualizam. Mas, nesse momento, as integrativas vêm com tudo. Muitas vezes, a indústria farmacêutica mais convencional, né, os sintéticos, nos ajudam, mas a gente sabe que se fica naquele círculo vicioso, né, você resolve a dor, faz mal para o estômago, do estômago para o rim, o fígado. Então, quando a gente traz recursos com seriedade, cada área integrativa tem suas próprias bases epistemológicas. Assim como na antroposofia a gente tem 10 fundamentos, a homeopatia também tem, a acupuntura também tem, e outras, né? Então, quando a gente fala integrativas, cada um tem a sua identidade própria, mas em comum a gente tem essa respeitabilidade que tem que ser conquistada e edificada a cada dia mais, nesse sentido, né, de que já, na verdade, conquistado nós já conquistamos, mas aprimorada, né, e trazida cada vez mais à população, principalmente para a saúde pública. Eu acho assim, que tem que permear. Até porque todas as terapêuticas que possam não onerar tanto para o governo são terapêuticas benéficas, do modo geral, né? Importante, importante. Doutor Sebastião, quais são as considerações ao escolher os remédios homeopáticos para os pacientes? Como você faz para... Cada caso é um caso, a gente entende, mas quais são essas considerações ao escolher? Tem que pensar em que eu vou atuar. Se vai ser uma patologia crônica, uma patologia aguda, aí tem que ser os fatores gerais, mentais, locais, saber, digamos assim, a homeopatia, o ideal é que fosse um medicamento que atuasse no sistema como um todo, né? No pensamento. Deixa eu ver como é que eu posso falar. Da homeopatia Mentais, biológicas, né? mental, Uma avaliação geral, geral. né? Por exemplo, a gente gosta muito de usar em termos a cebola, né? A cebola é faz, quando vai cortar, faz chorar, faz coriza, às vezes pensar em um momento triste que teve no Sim. passado. Uhum. Aí isso são características de quê? De uma gripe. De que não, aí semelhante cura semelhante. O organismo, ele não consegue combater aquela doença. A gente coloca outro medicamento que o organismo vai dar respostas. Sim. Aí, no caso de dor, assim, de traumas, tem medicamentos que pode pensar em traumas, antihistudina, aquele medicamento vai ser utilizado para curar o trauma da dor, de ir para o dentista. A princípios semelhantes, cura semelhantes. Se dá para entender? Entendi, sim. Doutora Célia, como a antroposofia pode influenciar nas escolhas dos materiais dos procedimentos odontológicos? Isso é viável? Sim, sim. Como a gente tem dentro da terapêutica medicamentosa essa premissa de medicamentos naturais, e além de ser medicamentos naturais,
tem um princípio que rege, que é a agricultura biodinâmica, ou seja, o medicamento já vem sendo trabalhado a partir do solo. Sim. Então, você vai entrando num grau de seletividade, de trazer para dentro do corpo o que é realmente etérico, vital, né? Vitalizado, energia, né? Que você acaba trazendo para esses pacientes um estilo de vida. Então, você começa com um paciente que já tem já procura por isso. Muitas vezes o paciente chega no consultório odontológico, nem ouviu falar, né, de alimentação orgânica, biodinâmica, o que é difícil, porque hoje em dia está em alta, né? Mas tem pacientes que não estão muito acostumados com isso, ou até por uma questão financeira, não tem acesso. Então, a gente trabalha muito esse lado de trazer para a educação, né? Trazer para a saúde orientações que estão ligadas com a educação. Então, o que você me pergunta, né, os materiais, então vamos supor, as resinas. Existem resinas hoje que a gente sabe que estão livres de alguns componentes que já se mostraram não benéficos, né? Não anódinos à saúde. Então, a gente pode optar também por usar essas resinas. Tem a história do grafeno, né? O grafeno no anestésico. A gente também pode eleger anestésicos que já existem sem grafeno, né? Então, existe uma gama de possibilidades que estão aí e que a gente pode seguir. Eu costumo dizer que tem que ser um conjunto de coerência, né? A gente falei agora há pouco sobre salutogênese, que ela é baseada no SOC, né? Sense of Coerência. A gente tem que ter um conjunto de atuações. Então, não adianta eu escolher, por exemplo, um alimento orgânico, biodinâmico, ou até uma resina isenta de uma determinada substância, se na mesa do almoço, se na educação dos meus filhos, tudo é caótico, existe uma gritaria, existe uma tensão, né? Então, tem que ser um conjunto que a gente chama muito conhecidamente como processo de educação em prol da saúde. Muito mais do que o lado material, existe esse lado que trabalha, né, o estado de ser, a qualidade de vida. Então, para a gente pensar em escolher materiais, existe sim. Só que não adianta trabalhar um lado só. A gente tem que olhar para esse todo, né, que traz, de fato, algo benéfico e além do convencional para a saúde. Só para finalizar, existem dentistas, colegas nossos, muitas vezes que não sabem de tanto primor, de tanto cuidado que é feito ao estudar essas áreas, né? E podem achar, muitas vezes, que são excessos. Mas a gente tem que lembrar que cada vez mais, né, tem o glúten, tem 1001 situações onde as pessoas estão cada vez mais buscando sanar e trazer para si algo individualizado. Então, não tem coisa melhor do que a gente poder oferecer esses processos mais individualizados, indo em direção das necessidades de cada um, né? Eu acho que essa é a tônica das integrativas. Entendo. E sobre os tratamentos ortodônticos, doutor Hélio, como a acupuntura pode influenciar nos tratamentos ortodônticos? Então, na verdade, a acupuntura ela consegue fazer alguma coisa em relação a algum desconforto que, por acaso, quem está sendo submetido ao tratamento ortodôntico tenha, né? Então, eu não sou ortodontista, né, e fico até meio constrangida de estar falando, mas a gente ouve queixa dos pacientes que estão sob tratamento ortodôntico de uma certa pressão, que é o reposicionamento dos dentes por conta do tratamento ortodôntico. Então, a acupuntura consegue, por exemplo, colocar alguns pontos relacionados aos dentes, dando maior conforto, tirando aquela sensação de pressão ou eventual dor que possa acontecer em relação a isso. Entendo.
Em relação à ortodontia, né, o que faz os dentes se movimentarem seria o processo inflamatório, que vai reposicionando os ossos, tudo, né? E se tomar um anti-inflamatório, de repente pode prejudicar essa movimentação. E no caso, se for utilizar uma medicação de parte integrativa, no caso a homeopatia, não seria um anti-inflamatório. Aí, Uhum. no caso, ajudaria, né, na movimentação sem ocorrer esse processo de movimentação óssea. Sem alterar o processo de movimentação óssea, poderia tirar, amenizar mais a dor. E também tem medicamentos que estimulam a formação óssea, também na homeopatia, que é o caso que eu conheço. Entendi. Vamos falar um pouquinho sobre a política nacional das práticas integrativas, doutora Sim, pois Gisele? não. A senhora poderia nos explicar um pouco? Sim, então, eu acho importante nessa discussão a gente rememorar um pouco dos antecedentes dessa política, né? Porque a gente tinha uma movimentação, assim, no âmbito mundial, que a gente teve um marco muito importante, que foi a Conferência de Alma-Ata, em 1976. E ali, nesse documento, a gente foi uma conferência voltada à atenção primária, né? Que é como se fosse assim, o locus atual das políticas integrativas na atenção básica, incluindo a saúde bucal. E aí, esse documento de Alma-Ata já preconizava o uso de sistemas ditos na época de não convencionais, né? Chamados de MAC, como o Sebastião explicou na época. Então, essas bases trouxe um movimento muito importante a nível nacional, que inclusive esse documento de Alma-Ata inspirou a reforma sanitária brasileira, que também propôs a mesma coisa, de essa ampliação e inserção dessas práticas dentro dos serviços públicos como forma de ampliar essa oferta, até porque na época se oferecia muito essas práticas, começaram a ganhar um vulto, mas assim, principalmente a hipnoterapia, que é uma das mais antigas de uso na odontologia, né? E aí a gente cria também uma movimentação para a criação do SUS em 1988, né? Então, assim, a gente tem o arcabouço formado, só que só anos mais tarde é que a gente vai ter a publicação da política, que foi em 2006. E 2 anos depois a gente teve a publicação das primeiras resoluções do CFO para habilitar os cirurgiões dentistas, né? Então, assim, a gente tinha um uso muito tradicional dessas práticas na medicina já instalados, mas na odontologia ainda precisava promover esse acesso, né? Assim, de uma forma assim que os dentistas começassem a entender os usos e as possibilidades, né? Então, em seguida que a gente tem a publicação da prática, da política, aliás, em 2006, a gente já teve a criação de 4 comissões de práticas integrativas em 4 CRO. Então, a gente teve como se fosse assim, isso é importante, os dentistas precisam conhecer, e isso foi muito legal para a disseminação dessas práticas no meio odontológico, né? Que acabavam, como eu falei, sendo um pouco mais restrita. E também é importante a gente destacar que, assim, alguns municípios já tinham políticas de práticas integrativas, o que incluía a odontologia também, nos municípios, antes da publicação da política nacional. Então, assim, a gente tem exemplos aqui, por exemplo, Recife iniciou um movimento em 2004, a gente tem Belo Horizonte, que tem uma história fortíssima nesse processo, São Paulo, Rio, né? Então, assim, já tinham centros que trabalhavam nessa área, divulgando essas práticas, de uma forma, assim, vamos dizer assim, que não era muito regulamentada. Depois esse arcabouço legal, ele foi chegando e se estruturando melhor, né? E a gente espera, inclusive, que esse videocast contribua para essa divulgação ainda mais, né? Para os dentistas, que, assim, ainda considero hoje uma coisa muito restrita, né? Assim, no meio. E aí eu acho que é um desafio, né? Esse deve ser um dos desafios. Qual é o desafio hoje que as práticas, os profissionais, eles enfrentam, né? Pode ser de ordem social, enfim, que vocês, enquanto especialistas, enfrentam. Então, puxando um pouco para o uso dessas práticas na odontologia nos serviços públicos, né? A gente tem uma prerrogativa que ele seja prioritariamente usado nas equipes de saúde bucal, na saúde da família, mas que ele também possa ser utilizado, estimulado o uso nos CELS, em todos os itinerários terapêuticos do paciente, hospitais, emergências, né? Mas que, assim, a gente encontra barreiras, né, assim, atualmente, para que isso se dissemine de uma forma que seja ofertada com mais qualidade, né?
Então, um dos pontos mais cruciais é que a gente tem uma falta de financiamento para essa política desde que ela foi criada, né? Então, assim, a gente tem muitas dificuldades em relação a essa projeção, porque a gente não tem receitas específicas, né, destinadas. Também a gente tem uma questão que a gente não pode contar com o registro correto dessas práticas. Por exemplo, um dentista que está fazendo uma atuação da odontologia ampliada pela antroposofia, por exemplo, como é que ele vai registrar isso para contar como produção, que essa produção que os dentistas fazem nos serviços públicos geram recurso, as receitas para poder financiar o próprio sistema. Então, assim, não tem uma adequação dessas tabelas, que são tabelas dos sistemas ambulatoriais, que a gente tem os sistemas oficiais do Ministério da Saúde, então a gente não tem nem como monitorar essas práticas no serviço público, como ela vem acontecendo na odontologia, por exemplo, e também nas outras áreas, tá? Porque a gente não tem denominações certinhas, assim, a gente vai fazer uma consulta de odontologia ampliada pela antroposofia, uma consulta de odontologia homeopática, por exemplo, né, citando assim. A gente tem também outras situações que a gente tem uma falta de cursos formativos, né, então, assim, por isso mesmo a gente tem uma escassez de profissionais atuando, né, nessas áreas, na odontologia. Então, também tem a questão de que a gente não tem estímulos, por exemplo, dessa inserção no serviço público por meio de concursos. Por exemplo, como a gente vê na medicina, a gente tem concursos específicos para médicos homeopatas, médicos acupunturistas, um exemplo. E na odontologia a gente não tem essa criação desses cargos, né? Tipo, dentista, homeopata, né? E aí a gente poderia dar o exemplo de uma situação que aconteceu agora recentemente na região norte, em que o Exército Brasileiro ele fez concurso específico para essas duas áreas que eu citei, dentista homeopata e dentista acupunturista, né? Isso favorece a inserção desses profissionais no serviço público, né? A antroposofia ainda está um pouco também engateando. Acho que essas duas áreas que o doutor Hélio e o doutor Jussara trouxeram estão um pouquinho mais disseminadas na odontologia. A antroposofia ainda tem alguma coisa a caminhar, né? Outra coisa que é bem importante, a gente tem também um princípio que os profissionais, dentistas que têm cursos na área, que são habilitados para as práticas integrativas e outros dentistas que não trabalham com essa área, poderem fazer matriciamento entre eles, então fazer um processo de educação permanente entre eles e poder estar trocando em consultas compartilhadas com outros profissionais, inclusive ACS, médicos, enfermeiros que trabalham na atenção primária, né? Mas aí acaba que algumas especialidades, né, principalmente os sistemas médicos complexos que os colegas apresentaram, a gente tem um certo grau de dificuldade de fazer esse matriciamento, por conta da complexidade mesmo que exige a formação de um profissional formado nesses sistemas, né? Assim, acupuntura, homeopatia, antroposofia. O que não impede, né, de a gente poder, por algumas situações específicas, poder estar matriciando entre eles, né? Então, poderia, de repente, eleger uma área dentro da acupuntura que pudesse, de repente, os profissionais estarem trocando sobre princípios da auriculoterapia ou mesmo princípios da terapia externa antroposófica que a doutora Célia citou. Então, assim, isso é importante porque aí você acaba indo disseminando, uma pessoa que fez uma formação pode ir, de repente, matriciando com outros profissionais da rede de saúde e ampliando essa oferta dentro das equipes, né? Porque o que se preconiza é que realmente a gente possa estar fazendo isso, saindo um pouco do nível individual da odontologia, mas promovendo também uma odontologia comunitária por meio da atenção primária. Então, assim, pode, de repente, propor, por meio do matriciamento, a criação de hortas comunitárias para cultivo de fitoterápicos que tenham a ver com a odontologia, que possa, pelo uso de tinturas, de chás e tal, possa ser feito isso de uma forma comunitária, né? Então, assim, muitos usos que a gente pode ver sendo feitos, assim, principalmente nesses municípios onde a gente já tem a política municipal funcionando já há um tempo. A gente já tem colhido bastante resultado nesse sentido. A odontologia ainda está um pouquinho, vamos dizer assim, né, que as outras áreas, a medicina e a enfermagem. Mas, assim, eu acho que o propósito é a gente ir divulgando cada vez mais para que os profissionais se interessem. Com relação à formação do profissional, tanto em acupuntura, nas práticas, né? Como ela é feita? Eu estou formado e gostaria de me especializar.
a senhora falou que tem poucos, né? Falando Uhum. aqui especificamente em Pernambuco, Uhum. mas como seria esse caminho que o profissional pode trilhar? A gente tem cursos, né, de especialização, É, quer que falar? a dificuldade começa desde a graduação, que o ideal era que tivesse uma cadeira, pelo menos uma introdução de todas as práticas integrativas, ou pelo menos tivesse uma cadeira que falasse uma introdução do reconhecimento das que são reconhecidas pelo CFO. Após se formado, o profissional que interessa em práticas integrativas, né, se tem interesse em acupuntura, homeopatia, antroposofia, vai à procura desses cursos. Aqui em Pernambuco, tem curso presencial de medicina tradicional Sim, chinesa, tem um curso multiprofissional de médicos, cirurgiões dentistas, médicos veterinários, farmacêuticos, pela Associação de Homeopatia de Pernambuco, mas que uma antroposofia direcionada à odontologia já não tem. O profissional tem que procurar na região sul ou sudeste para realizar esses cursos, porque é difícil aqui em Pernambuco ter. Mestrado mesmo, tem mestrado em homeopatia em São Paulo. sim, Aí aqui há carência de profissionais, aí se pudesse aumentar o número de profissionais aqui na nossa região, com certeza poderia ter mais cursos sim, das práticas integrativas na odontologia. entendo. Talvez agora, depois da pandemia, né, com o advento de ensino à distância, poderia pensar de formular novos cursos e ter. Por exemplo, na odontologia, né, só existem duas especializações, que é da acupuntura e homeopatia. A antroposofia conseguiu a habilitação agora em 2015 e está lutando para se tornar uma Mas, especialidade. Mas tem outro porém, quando se torna especialidade, aumenta o número da carga horária no curso. Aí tem que ter mais dedicação, que o curso são de 2 anos, mais ou menos. E é bom que tenha especialização. Existe estavam querendo ter a especialização do Conselho Federal de Medicina e de Homeopatia. Mas importante, é bom que tenha especialização, que tenha cursos, porque cada aluno que faz especialização vai ter um trabalho de conclusão de curso, desse trabalho de conclusão de curso vai surgir novas pesquisas nas práticas integrativas e complementares. entendo. Aí teria evidências científicas para as práticas, para as PICs. Em relação à antroposofia, a gente tem cursos básicos de antroposofia na saúde que permite todas as profissões de saúde fazerem, né? Mas assim, para você ser habilitado, aí, doutora Célia pode falar a experiência de São Paulo, mas aqui em Pernambuco a gente tem, assim, a gente não tem estruturado o curso que permita essa formação Entendo. que a pessoa, o dentista Para possa odontologia. registrar como especialista naquilo, porque aí Sim, teria que ter cursos para odontologia ampliada pela antroposofia, medicina ampliada pela antroposofia. Então, essas nuances assim das profissões, que seria assim, um curso intermediário, digamos assim, entre aspas, a gente ainda não tem. Mas o básico a gente ainda consegue fazer aqui. Aí, depois que terminou o curso, né, e registra dá entrada no registro no CRO para isso é ser reconhecido. importante, importante. Hoje em dia, eu sou o único homeopata inscrito no CRO de Pernambuco e acupunturista só tem uns 4. Se, Entendo, se formos comparar com São Paulo, o número é bem maior. com certeza, com certeza. Falando enquanto membro da Comissão de Práticas Integrativas do Conselho, como é feito o trabalho de vocês, da comissão? E É, outra coisa, quem quiser, o profissional que quiser participar, que seja interessado, enfim, como é que ele faz para participar? atualmente, a Comissão de Práticas Integrativas tem 15 membros. Desses membros, né, temos quem se interessar em fazer algum curso de acupuntura, pode falar com a doutora Cristina Vilela ou Michele Gomes. Temos hipnoterapeuta, que é doutor Hermano Nóbrega. Uhum. Ozonoterapia, Anne Simões. Lisoterapia, tem Lúcia Santos, Fabiana Mota. E tem outras que não são reconhecidas pelo CFO, também pessoas que trabalham com Sim, aromaterapia, que é a doutora Adiene. E temos também vários que trabalham com saúde coletiva, que conhecem a Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares, vários é, sanitaristas que estão na comissão.
Aí dentro a gente tem pessoas que praticam reiki, fitoterapia, Sim. e tem várias outras práticas que são pessoas interessadas em todo esse arcabouço da Política Nacional de Práticas Integrativas. Aí a comissão, primeiramente, tem que divulgar. Caso algum profissional tenha interesse em procurar alguns estudos, a gente pode aconselhar esses profissionais. Pareceres. Apareceres, a população que estiver interessada em saber qual a atuação de cada profissional nas suas áreas, pode Sim. procurar o CRO para saber quais são os profissionais que são inscritos, qual a atuação de cada profissional. Aí a comissão está à disposição para esclarecer, realizar qualquer esclarecimento. E tá para sair um e-book, né, que esclarece cada prática. Sim. O Sim. e-book. Nós estamos elaborando o e-book para ter uma noção de cada prática Explicar, né? integrativa reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia. Que é mais uma forma de disseminar as práticas, né? Isso. Eu quero contribuir com o colega, né, que estava falando sobre a formação da odontologia antroposófica. Na verdade, todas as nossas áreas, a homeopatia, a acupuntura, a hipnose, tiveram uma fase onde era um estudo junto com a medicina e é uma parte básica, e depois a coisa foi acontecendo. Quando a gente adentra a legalidade e sai uma portaria de um Conselho Federal, a gente tem um trâmite que é, vamos dizer, uma emancipação, uma conquista para a nossa área, e nós optamos por habilitação e não por especialidade, porque na época da ANEEL foi uma luta muito árdua e que, com certeza, nós não teríamos sido aprovados. Na época eu era dirigente lá desse movimento, fui eu que optei por habilitação, porque para ser aprovado era algo... a habilitação foi uma conquista sobre-humana. Mas por que foi importante ter habilitação? Porque isso dá espaço no meio acadêmico para o fomento à pesquisa. Enquanto a gente não tiver um número de pesquisas, de evidências suficientes, não é conveniente que se peça esse degrau de especialidade, porque a gente, quando é especialidade, a gente tem uma premissa, não sei se vocês sabem, mas tem muitas legalidades e a gente teve que se politizar e se informar. A gente tem que entrar nas universidades, né? E quando a gente não tem um número suficiente, a gente tem que trabalhar muito bem nas bases, aprimorar a formação e nos unirmos enquanto dentistas, seja do norte, do nordeste, do sul, do sudeste, que nem vocês falam que tem pouca gente, mas assim, sabe como é que o povo do Chile, da Argentina, da Colômbia faz odontologia antroposófica? Eles vêm se formar no Brasil. Então, se eles têm esse impulso, essa condição de pegar um avião e vir para a região sudeste do Brasil se informar e se formar e passar isso para frente com uma coluna vertebral alinhada, né, as bases epistemológicas todas bem desenvolvidas, eu acho que se o Steiner, a Ita Wegman pudesse falar algo, né, porque hoje eles são mortos, mas eu acho que tem isso, que é alinhar mesmo os conhecimentos. Então, eu deixo aqui um recado de estímulo, que não é uma odontologia ampliada pela antroposofia, é odontologia antroposófica, isso já é uma realidade, gente. E essa realidade precisa ser de mais gente, de colegas que gostem, que estejam afins, né? Assim como foi o caminho lindíssimo da homeopatia e da acupuntura que está aqui, que eu acompanhei de perto, que fizeram esse passo de uma área para outra no momento certo. Porque se a gente precociza os processos, a gente pode correr o risco, eu falo sempre da natureza, né? A fruta passa de verde para nem passa pelo maduro. Então, vamos unir forças do Nordeste com o Sudeste, com o Sul, e vamos fazer isso crescer dentro dessa legalidade muito fidedigna e legítima que já existe, né? Esse é o meu recado e obrigada pelo espaço. Por mim também já falamos bastante, muito obrigada, adorável estar com vocês, ver a carinha da Jussara, do Hélio, vocês dois aqui também trazendo essas questões do Nordeste, fiquei bem feliz. Muito obrigada também, Betinha. Que coisa boa. Gente, muito obrigada a todos vocês pela participação.
foi muito valioso para todos nós, assim, tanto para os profissionais quanto para a população em geral. Vai ser muito interessante a gente poder disseminar esse videocast. Eu gostaria de agradecer a doutor Hélio, a doutora Jussara, a doutora Célia, que eu considero como mestre, assim, eles que lutaram a história de fundar associações, depois fundaram comissões, elaboraram as resoluções do Conselho Federal de Odontologia para reconhecer como habilitação, Uhum, e também, contribuíram para a Política Nacional de Práticas Integrativas, né, nas sessões de homeopatia, tudo. entendo. Eu considero ele maneira de homenagear esses doutores, Oh, ter coisa convidado para boa! participar do nosso videocast. Coisa boa. Muito obrigada, doutor Hélio. Muito obrigada, doutora Jussara. Muito Eu obrigada, que doutora agradeço. Célia, Muito doutora obrigada. Gisele, doutor Oportunidade, Sebastião. oportunidade maravilhosa que vocês fizeram. Muito obrigada de coração. Um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Boa tarde para todos. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Encerramos mais um episódio com chave de ouro. Fique atento às nossas redes sociais e acompanhe tudo que a gente está preparando para os próximos episódios. Até o próximo!